todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Todos sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa rúbrica Com Fé, onde analisamos questões, dúvidas mais especificamente sobre a fé católica, não é? E hoje vamos aqui ver uma questão bastante importante, e não só na vida cristã, mas que, além de ser importante na vida cristã, também leva às vezes a algumas polémicas entre diferentes cristãos, não é? Mas pronto, antes de mais, sou o Gonçalo Andrade, estou aqui com o Bernardo Mota, como costume. Olá, Bernardo. Olá, Gonçalo, tudo bem? Está tudo ótimo. Então, Bernardo, este tema que nos traz aqui hoje é um tema interessantíssimo, não é? E à semelhança daquilo que temos estado a fazer nesta série do Com Fé, pelo menos nos últimos 3 ou 4 episódios, nós estamos a basear-nos neste livro Stand by Scripture, do Dr. John Bergsma, em que ele, no fundo, como já dissemos nos outros episódios, mas para o caso de não nos terem acompanhado, o John Bergsma era um protestante que, a dada altura, se converteu ao catolicismo, e ele, neste livro, ele explica de uma forma bastante pessoal como é que essa viagem aconteceu e como é que ele ultrapassou os vários obstáculos que tinha na cabeça para dar esse passo. E em particular hoje sobretudo, vamos pegar... não é, Gonçalo? Como ele utilizou as próprias escrituras para trazê-lo na direção da Igreja Católica, não é? Que é esse o aspecto interessante do livro, não é? Exatamente. E este título aqui tem um título... Bom, nós escolhemos um título, mas é diferente do título que ele aqui escolheu, não é? Ele diz I have a confession to make, que é eu tenho uma confissão a fazer. Foi o título que ele escolheu. Exato. Mas o título que nós escolhemos aqui está na forma que normalmente se ouve, não é? Porque é que tenho que confessar os meus pecados a um padre, não é? Porquê? Não basta confessar diretamente a Deus, não é? É uma questão que nós muitas vezes ouvimos até entre católicos, não é? Nós ouvimos isso muitas vezes. É muito comum ouvir isso, é muito comum ouvir uma observação, como tu dizes, Gonçalo, no sentido de porque é que eu preciso de um intermediário? Porque é que eu não posso falar com Deus diretamente? E eu acho que há aí um bocado uma falsa dicotomia. Ou seja, no fundo, as falsas dicotomias é quando nos obrigam a ir apenas por um dos dois lados, não é? Tens que escolher uma, escolhes. Ou falas com Deus diretamente, ou falas através de um padre. Pô, mas a confissão não substitui a oração. Ou seja, a pessoa continua a poder e a dever rezar e falar a Deus diretamente, não é? Super encorajado na Igreja Católica. E pedir perdão pelos pecados diretamente também, não é? Não tem mal nenhum também, mas hoje vamos falar sobre o perdão sacramental, o perdão do sacramento da confissão. E é isso que vamos conversar hoje. E as bases bíblicas desse mesmo sacramento. Exato. Mas se calhar começamos aqui um bocadinho, antes de passarmos para a perspectiva do John Bergsma, não é? Acho que era interessante começarmos aqui um bocadinho por ler um bocado do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Mas às definições, não é? Exato. Nós já referimos várias vezes este livro extraordinário, que é o Catecismo da Igreja Católica, que é ainda um livro um bocadinho grande, se já ouviram, mas que no fundo acaba por ser um resumo da nossa fé. Mas depois há o resumo do resumo, que é este livrinho que eu aqui tenho, um bocadinho mais pequeno, que é o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que, lá está, como é um resumo do resumo, não é tão completo, mas tem um formato de perguntas e respostas bastante interessante e dá para... E tem o essencial, não é? Tem o essencial sobre e outros temas de doutrina, sim. E é uma boa forma de introduzir. Mas acho que antes de pegarmos nisto, acho que aquela questão que estávamos a referir agora mesmo, acho que é muito interessante, porque as pessoas muitas vezes perguntam, então, mas eu tenho que confessar os meus pecados a um padre, não posso confessar diretamente a Deus. E a questão e era o que nós estávamos aqui a referir, poder pode-se, nós podemos nos confessar diretamente a Deus, e aliás até devemos fazer isso, mas a confissão traz aqui um extra, não é? Traz aqui um extra que é precisamente aquilo que vamos ver, e esse extra não é irrelevante, é importantíssimo, não é?
Então, vamos se calhar aqui pegar nas definições que tem. Portanto, isto está um bocadinho em forma de pergunta e resposta. E ele Como é começa normal no por. catecismo, não é? Exato. Exato. E aqui, a partir do ponto 296, ele começa a explicar que nomes é que este sacramento tem, porque nós referimos ao sacramento da confissão de várias maneiras. Ele diz, pode ser. Ele diz, como é chamado este sacramento? Ele diz, é chamado sacramento da penitência, da reconciliação, do perdão, da confissão ou da conversão. Portanto, Tem são vários nomes. Há vários nomes que se podem utilizar para nos referirmos a este sacramento. E depois, perguntar aqui uma coisa muito interessante, não é? Porque é que existe o sacramento da reconciliação depois do batismo? Isto é interessante porquê? Porque há aqui um conceito que tem a ver com a graça, que é o estado de graça, que é nós estarmos num estado de união com Deus, não é? Termos a graça de Deus em nós, não é? E o pecado, no fundo, quebra essa ligação e essa ligação depois pode ser restituída, não é? Quer através do sacramento do batismo, quer através do sacramento da confissão. O batismo é o primeiro que se recebe, não é? Portanto, quem nunca teve os pecados perdoados recebe esse perdão inicialmente através do batismo, mas depois, e é aqui que entra a confissão, não é? Como toda a gente sabe, eu não sei, Bernardo, tu de certeza tens esta experiência também, não é? Epá, eu já vi pessoas batizadas a fazer asneiras, pá. Não sei se tu. Não sei Sério? se tu. Não sei nunca tinha reparado nisso. Não sei se tu já viste. Eu nunca faço. Pá, mas eu já vi. Eu nunca faço asneiras. Eu já vi pessoas. Já vi pessoas que são batizadas e, por incrível que pareça, ainda fazem asneiras. Pá, não sei. Eu também não. Eu nunca me engano e raramente cometo erros. Exato. Não, estou a brincar. Pá, todos nós, obviamente, fazemos, não é? Todos nós Exato. Todos nós estamos longe da perfeição, não é? Uns mais longe que outros, mas cada um à sua maneira. Enfim, mas é precisamente por isto que existe o sacramento da reconciliação. Então ele diz assim no compêndio: porque a nova vida da graça, recebida no batismo, não suprimiu a fragilidade da natureza humana, nem a inclinação para o pecado, isto é, a concupiscência. A concupiscência é o nome que se dá a isto, não é? É um palavrão para esta tendência para a asneira, não é? Esta tendência para a asneira, não é? Exatamente. A tendência para a asneira e para não fazer aquilo que a nossa consciência nos diz, não é? Gonçalo, eu não resisto aqui a introduzir duas citações, um bocado de memória, só assim por piada. A primeira delas, eu já não me recordo se ela é do C.S. Lewis ou de outra pessoa, mas é uma frase muito conhecida, em que no fundo alguém... Ou não, desculpa, é capaz de ser o Pascal. Acho que é o Pascal que diz isto. É um dessas figuras importantes do intelecto católico, que diz que esta inclinação para o pecado é dos pontos da doutrina mais evidentes que há na Igreja Católica. Não é? Empiricamente evidentes, não é? E uma vez perguntaram ao J.K. Chesterton, ao Gilbert Chesterton, perguntaram-lhe, assim, numa daquelas perguntas muito comuns, não é? O que é que está mal com a Igreja Católica? Não é? Porque há muito este hábito de criticar a instituição, não é? Nós, em vez de olharmos ao espelho, gostamos de criticar a instituição. Mas a instituição é composta por pessoas, não é? Portanto, é muito mais produtivo olharmos ao espelho do que apontar o dedo à instituição. Mas enfim, e perguntaram-lhe a ele, ao Sr. Chesterton, o que é que está errado na Igreja? E ele respondeu: eu. O que é que se pudesse, o que é que arranjava na Igreja? Eu. Eu pensei que ias dizer que eram os católicos, fazia-me quase lembrar. Também seria uma resposta parecida, não é? Seria parecida, ou seja, o que é preciso arranjar é cada um de nós tem que se arranjar a si mesmo, não é? Isso é que é o sim, mas a do Chesterton é melhor, não é? Porque nós devemos olhar para nós em primeiro lugar, não é? O que é que está mal na Igreja? Eu. Não é? Exato. Mas continuando aqui a ler, então, ele diz que o batismo não apaga esta tendência para a asneira, esta inclinação para o pecado, que é a concupiscência. Ele diz: Cristo instituiu este sacramento para a conversão dos batizados, portanto, é especificamente daqueles que já receberam o batismo. Portanto, não faz sentido a pessoa... quer dizer, a pessoa pode fazer isso se está assim numa fase inicial de conversão, ainda não é batizada, pode contar os pecados ao sacerdote como forma de preparação para o batismo, mas não vai receber o sacramento da confissão, porque o receber esse sacramento é só para os batizados. Portanto, é o sacramento para a conversão dos batizados que pelo pecado dele se afastaram. Lá está. Afastaram-se de Cristo, não é? Exato. Afastaram-se de Cristo. Nós temos o poder, portanto, Deus dá-nos liberdade, e nós com essa liberdade temos o poder de nos afastar dele e
E é através deste sacramento que nós voltamos ao estado de amizade com Deus. Ou melhor, que temos a certeza que voltamos a esse estado, não é? Porque pode Sim. haver aqui... A palavra certeza é muito importante, não é, Gonçalo? O sacramento da confissão dá-nos certeza, que é uma questão muito importante, não é? Enquanto que Exato. se eu estou a rezar sozinho no meu quarto e a pedir perdão a Deus, esse grau de certeza só se fosse por alguma manifestação extraordinária, não é? Mas não existe essa Não, sensação e mesmo assim não seria, não é? Porque isto é, ou seja, aqui há aqui uma expressão que está aqui um bocadinho mais à frente, não é? Que diz que a confissão dos pecados, isto é no ponto 304, é o único modo ordinário para obter o perdão. Ou seja, quando digo ordinário significa o modo comum, habitual, normal, comum, é claro, exato. Mas é claro que, por exemplo, imagina, a pessoa quando faz um pecado, mesmo que não se possa confessar logo, é boa prática, né? Pedir logo perdão a Deus interiormente. É claro que posso confessar os meus pecados a Deus interiormente, não é? Mas uma vez explicaram-me isto de uma forma que eu achei muita graça aqui para a malta mais moderna que usa WhatsApp e essas coisas assim. Isto é um bocadinho a diferença entre o WhatsApp quando tem só o certinho, o certinho a cinzento, não é? E o certinho a azul. Portanto, o certinho a cinzento é mais ou menos, ou seja, Deus ouviu a tua Ouviu oração, certamente, não é? Ouviu certamente, mas só tens o certinho a azul, ou seja, a certeza que ele perdoou quando fazes isso através da confissão. E quando são coisas, principalmente quando são pecados graves, não é? Tu queres ter a certeza que foste perdoado, não é? Não queres vais querer ficar na dúvida. Ou seja, se não tens hipótese de confessar, sim, confessa diretamente, e aliás até acho que isso deve fazer logo, não é? Mas a confissão é a forma de ter a certeza. Portanto, é engraçado isto, a forma como está aqui explicado. Eu acho que há aqui duas grandes vantagens do ponto de vista puro da psicologia humana. Primeiro, ter a consciência moral de que se errou, não é? E haver um arrependimento e um pedido de perdão, não é? Isso é super importante do ponto de vista daquilo que é a humildade, que é uma virtude que o ser humano deve cultivar, não é? Cometi um erro, enganei-me, fiz mal, reconheço o erro e estou arrependido. E o segundo ponto muito importante que acabaste de dizer, Gonçalo, o tal dos 2 piquinhos azuis do WhatsApp, é a certeza de que eu fui perdoado. E essa componente psicológica é super importante, porque é isso que me permite a mim começar de novo, numa folha limpa, se fôssemos pensar assim num caderno, não é? Ou seja, eu virei a página, eu estou a começar de novo. E claro que às vezes, não é, aquela pessoa mais cínica, aquele nosso amigo mais cínico, diz-nos sempre assim, Gonçalo, isso assim é fácil, não é? Podes fazer qualquer porcaria, vais lá e tal, pedes desculpa e tal e voltas à mesma. Tens de estar arrependido de verdade, não é? Ou seja... Ora bem, tem que haver o que se chama uma contrição. Aqui a palavra correta é a palavra de contrição. É preciso haver um arrependimento sincero e genuíno. Porque, Gonçalo, este sacramento... E quanto mais sincero e genuíno, melhor. Claro, mas é importante também ficar claro o seguinte, os tais 2 símbolozinhos azuis que estavas a dizer do WhatsApp da certeza, o sacramento só funciona, só opera esse perdão efetivo na nossa vida se houver um arrependimento. Se a pessoa for para lá com um arrependimento fingido, o sacramento vai funcionar zero. Literalmente zero. Portanto, para aquele nosso amigo que é assim mais cínico e diz, vocês nem sequer têm que se arrepender, chegam lá, confessam e ficam logo perdoados, não é assim que funciona. O sacramento opera se nós estivermos arrependidos dos pecados que cometemos. Exato. E pronto, e se tu quiseres continuar a fazê-lo, ou seja, tu tens de ter pelo menos a intenção de não voltar a fazer. Não é? Sim, e naquele momento ter essa intenção firme. E essa questão da intenção é muito importante, porque a intenção não é uma promessa ou um juramento de sangue de que nunca mais na vida vou fazer nenhuma asneira. Naquele momento, eu detesto de tal forma o erro que cometi, e estou arrependido de tal forma daquilo que cometi, que estou, pelo menos naquele momento da confissão, predisposto a não querer voltar a repeti-lo, não é? Não é uma promessa, nem é ponho o dedo, faço um juramento de sangue e tal. Não é nessa base, não é? Porque Deus sabe que nós somos falíveis e Deus sabe eu nunca fiz isso, pá, eu nunca fiz isso. Eu também não. Estava aqui a exagerar um bocado, não é? Ou seja, é porque é preciso explicar que a questão da intenção não é... Deus não está à espera de ti
uma jura que nunca mais vais quebrar, não é? A intenção é isso mesmo que é. Naquele momento tens mesmo a intenção de começar a viver em condições e de não ceder àquela tentação para a asneira, não é? Que há pouco falávamos, não é? É um pouco isso, não é? É isso que se quer dizer com a intenção. Não basta o arrependimento, que tem que lá estar e tem que ser sincero, mas também é preciso uma intenção sincera de não querer repetir isso, não é? Se a pessoa saísse de lá para ir fazer logo a seguir o que acabou de confessar, a intenção era fraquíssima ou quase inexistente, não é? Exato. É nesse sentido. Então, e Gonçalo, e aqui no ponto 298, alguém pode perguntar, mas porquê é que vocês fazem isso, não é? Isso vem de onde? Porquê é que há essa questão de que é preciso ir lá bater à porta do confessionário e falar com o padre? Ou seja, isso vem de onde, não é? De onde é que Não, esta e porque é que tradição? tem que estar o padre no meio, não é? Ou seja, porque, Sim, é que não exato. porque é que não salta o padre e fala diretamente com Cristo? Sim, não é? exatamente. Porque, qual é a origem histórica disto? Porque isto vem de onde? E às vezes também há aqui um bocadinho. Pronto, podemos pegar aqui, indo direto ao ponto que estavas aqui a referir, não é? O 298, ele diz Exato. assim: quando é que foi instituído este sacramento? E diz: o Senhor ressuscitado instituiu este sacramento quando, na tarde da Páscoa, se mostrou aos apóstolos e lhes disse: recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Depois iremos comentar isto mais à frente quando estivermos a falar da perspectiva do Bergsman, não é? Porque esta é uma das passagens que vai ser importante aqui na história dele, mas essencialmente isto é o ponto principal, não é o único, mas é assim o grande, se quisermos, o foco em termos aqui É o grande ensinamento de Jesus, não é? Sagradas Escrituras, tema, não é? Sim. de quando é que isto acontece, não é? Quando é que esta instituição se dá. E já agora aqui este parágrafo que acabaste de ler, Gonçalo, está a citar o Evangelho de São João, capítulo 20, 22 a 23. Portanto, no fundo, isto é o que o próprio Jesus ensina e nos diz para nós fazermos, não é? E como vamos ver daqui a pouco, noutros evangelhos também há este ensinamento de Jesus, de tal maneira é importante, não é? Ou seja, Jesus dá aos 11 discípulos, não esquecer que os dos Iscariotes já se tinha matado, não é? Aos 11 discípulos, Jesus dá aos discípulos, que depois noutro episódio iremos conversar um pouco mais sobre porque é que os discípulos, não é, têm esta missão especial diferente dos leigos, não é? Mas neste caso o que Jesus diz é que estes 11 discípulos, os primeiros bispos, não é? Diz que eles têm este poder incrível que o próprio Deus lhes dá. Se eles perdoarem os pecados a uma pessoa, serão perdoados. Se eles decidirem não perdoar, os pecados não são Serão perdoados. retidos. E já agora é interessante saber, Gonçalo, por que motivos é que um padre, um bispo, não iria perdoar os pecados? Estamos a falar de situações, por exemplo, em que a pessoa que está a ouvir a confissão, não é, o padre, não encontra sinais de arrependimento, por exemplo, ou não encontra sinais de intenção de emenda, não é? O típico caso poderia ser, Alguém que vai lá confessar um pecado e diz que vai fazer outra vez daqui a 10 minutos. por exemplo, exatamente, sim, ou seja, essa pessoa não está sequer a exibir uma intenção de retidão de vida, não é? Ou então- se a pessoa vai para lá brincar e não mostra qualquer arrependimento, começa a rir-se do que fez, não é? Nesse caso o sacerdote não pode dar a absolvição, não pode mesmo. Exato, ou dizer, olha, eu roubei aquela pessoa, mas o senhor padre devia ter visto a cara dela, não é? Ficou tão chateada. Enfim, isto era, estou a imaginar uma situação muito, muito mazinha. Mas repara, mas é o que o Mas próprio podia- Jesus diz, não é? Ou seja, se a pessoa que está a ouvir a confissão, se o padre retiver os pecados, eles ficam retidos, não são perdoados, não é? Sim, mas e aqui acho que há uma distinção importante a fazer que às vezes se confunde, não é? Que não é o padre homem, não é? Que tem o poder de perdoar os pecados. Os pecados são perdoados por Cristo através dos méritos da sua paixão e morte, não é? Sim, exatamente. Esse é um pecado, e é Cristo que perdoa os pecados. O sacerdote, no fundo, o que faz é emprestar, de certa forma, o corpo e a voz a Cristo para Cristo, como forma visível desse perdão sacramental. E o que acontece é que pela sua ordenação, não é? E pela ordenação através da autoridade que Cristo deu aos apóstolos, e que depois os apóstolos, de alguma forma, emprestam aos padres, não é? Que essa autoridade que foi deixada, Cristo promete que quando um ministro validamente ordenado fizer isto desta forma, ele vai atuar e vai perdoar os pecados. Aliás, os sacramentos no geral são coisas desse estilo, são coisas que é Cristo que faz através dos seus ministros quando estão nas circunstâncias em que correspondem àquele sacramento, não é? Os padres, no fundo, são outros Cristos, não é? Que vivem na Terra e andam pela Terra
Não é que sejam perfeitos como Cristo é, não é essa a ideia, mas são sinais visíveis da proximidade de Jesus no meio de nós, não é? Portanto, quando nós estamos a confessar-nos a um padre, é rigorosamente a mesma coisa de estar a confessar-nos diretamente a Jesus, com a proximidade humana, não é? Porque Jesus, na sua sabedoria divina, entendeu que era importante ao ser humano ter este contacto humano, esta proximidade humana, através dos sacramentos, não é? Não é só nesta confissão, é em outros, como a Eucaristia e assim por diante. É a proximidade do próprio Deus que se faz presente em nós através dos seus ministros, não é? Exato, exato. Portanto, portanto, é aquilo que nós acreditamos enquanto católicos e faz sentido, não é? Portanto, Deus, isto é feito com sabedoria, não é? Deus sabe que se calhar muitos de nós, como costuma dizer, nós não somos bons juízes em causa própria, não é? Ou em casa Claro, própria. claro. Portanto, muitos de nós, se calhar, teriam a tendência, se não tivermos que dizer alto, não é? Se calhar, ou guardamos os pecados para nós e é um peso que acabamos por nunca perder, ou então iríamos ignorar esse peso e, portanto, podes cair nas duas direções, não é? Iríamos ignorar esse peso e achar que, por facto de dizer interiormente o perdão assim de uma forma leviana, não é? Que já estaria tudo despachado, não é? Por assim dizer. Portanto, podes cair nas duas direções, não é? Sim. Estás farto de podcasts chatos e te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Eu acho que podíamos agora, só num instante, Gonçalo, explicar quais é que são aqui os passos de uma boa confissão. Se já começávamos por aí ali no parágrafo 303, o que é que a pessoa que se apresenta à confissão deve fazer antes, durante e depois, não é? Há aqui... Ok. Não Está sei aqui se no queres... catecismo também, não é? Sim, está no catecismo no parágrafo 303, não é? A pergunta é, quais é que são os actos do penitente? O penitente é a pessoa que se apresenta à confissão junto do sacerdote, não é? E começa por dizer que a primeira coisa que deve fazer o penitente é fazer um exame de consciência, o que me parece perfeitamente óbvio, não é? A pessoa bem formada moralmente, mesmo que não fosse católica, não é? Faz um exame de consciência, deve fazê-lo com frequência para perceber se a sua vida é uma vida bem vivida, não é? A pessoa deve examinar a sua vida, não é? Toda a hora, tal como a pessoa quando vai ao médico examinar a saúde do seu corpo, também deve examinar a sua alma e perceber se a conduta da sua vida é correta ou não, o que é que há a corrigir e também o que está a correr bem e o que é que pode ser ainda melhorado, não é? Portanto, este é o exame de consciência, não é? E aqui às vezes ajuda a pedir apoio a alguém que se conheça e que... também há muitos na internet, mas às vezes ajuda a pedir Sim, a há alguém. muitos folhetos, não é? Há muitos folhetos também com Costuma haver, exemplos costuma de haver. bons exames de consciência e até podemos, Gonçalo, depois partilhar aqui no vídeo deste episódio Se calhar, alguns, por acaso. sim, não é? Alguns exemplos de exames de tinha pensado consciência nisso, mas se calhar mais é ou boa menos ideia. longos. É útil, porque a pessoa às vezes pensa, eu estou aqui a ouvir o Gonçalo e o Bernardo, já até faz algum sentido, só que eu já não confesso há não sei quantos anos, ou nunca me confessei. E, bom, a primeira coisa que queríamos dizer é, não tem absolutamente drama nenhum. O que é essencial é haver arrependimento e vontade. Sim. E exames de consciência há muitos online, a pessoa faz um bom exame de consciência, faz uma nota mental para não se esquecer daquilo que realmente se quer confessar ao padre e, sobretudo, simplicidade. Ou seja, o que nós acho que podemos aqui recomendar, Gonçalo, da nossa experiência pessoal, é que isto não é... É assim, se a pessoa complica a coisa, depois não se confessa e é muito pior. Ou seja, mais vale... Sim, e às vezes os padres também ajudam, não é? Se a pessoa Claro que disser, ajudam. já E não o confesso mais há muitos possível. anos. Sim, olha, Mas- exatamente, e isso é não um ponto ter- importante. Não? Os padres costumam perguntar há quanto tempo não se confessa. Sim, É uma boa sim. hipótese para dizer, olha, nunca me confessei, é a primeira vez. Exato. E eles vão Isso, logo ajudar, não é? Vão logo ajudar. Eu ia dizer, e não ter medo de dizer, não se vai dizer nenhum pecado que o padre nunca tinha ouvido, não é? Não, Portanto, não, os a padres já humanidade ouviram é todos. mesmo há muito tempo. Os padres já ouviram todos os pecados que há no as mesmas cardápio. asneiras. Já ouviram todos os pecados Exato. que há no cardápio. Portanto, sim, não vai haver surpresa, não é? Da parte do padre, não é? Então, a primeira Exato. coisa é o exame de consciência, não é? A segunda coisa, que é o mais importante aqui no meio disto tudo, é o arrependimento, não é? Eu faço o exame da consciência, vejo coisas que eu fiz mal e tenho que ter um arrependimento. Este arrependimento, diz aqui o catecismo uma coisa engraçada. O arrependimento também se chama de contrição, que aqui é uma palavra mais bonita. A contrição pode ser perfeita ou imperfeita. O que é isto? Bom, uma contrição perfeita é quando o meu arrependimento surge do meu amor a Deus como meu Forma Criador, desprendida, não é? desprendida, não é? Meu Criador infinitamente bom. Quando o meu arrependimento está baseado em eu dar-me conta de que Deus é infinitamente bom e é por amor a Deus que eu me arrependo, isso chama-se contrição
e que eu perfeita, o não é? ofendi, não é? Eu não estou Sim, sequer preocupado não tanto com as consequências que o pecado possa ter para mim, mas por facto de ter ofendido a Deus, não é? Portanto, sim. E como tu acabaste de ser agora, não é? Se eu estou a arrepender-me por causa do impacto mau que isso tem na minha vida, que é uma perspectiva mais humana ou mais Uhum. terrena, não é? Deste arrependimento, chama-se isso contrição imperfeita. Portanto, para resumir, um arrependimento imperfeito é aquele que eu tenho porque a minha vida não corre muito bem e eu arrependo-me porque vejo os efeitos disso na minha vida, não é? É uma contrição imperfeita, mas que é boa. Exato. É boa e é suficiente para a Ou porque confissão. tenho medo de me perder ou algo assim, mas para a confissão isso Isso é basta, não é? suficiente. Basta, Isso é não suficiente. Essa podem, imperfeita é não, suficiente. exato, não são os motivos mais nobres, não é? Por isso é que é imperfeita, Agora, claro mas para a que confissão isso basta. o que diz aqui o catecismo é que é muito mais bonito quando esse arrependimento vem do amor a Deus, não é? Isso é uma contrição perfeita, não é? Exato. Depois é preciso confessar os pecados, não é? Sim, É parte da listá-los, não é? confissão propriamente dita, não é? Portanto, Em no número fundo também, em quantidade também, não é? Porque é diferente fazer uma coisa 100 vezes, não é? Ou ter feito uma sim, coisa sim, sim. 5 vezes, não é? É muito diferente isso, obviamente, não é? Sim, sim, isso não, e quando as pessoas não se lembram do número exato, é mais É ou uma menos. estimativa. Pode ser Para mais ou ajudar menos, o... e isto é importante especialmente nos graves. Portanto, nós aqui não vamos estar aqui a explicar quais é que são os graves e quais é que não são. Isso encontra-se nos exames de consciência, encontra-se também em vários sítios, não é? Mas aqueles que são graves têm que ser ditos em Menos número e em, um e número em tipo. aproximado, não é? Que é para ajudar o padre também a entender e a avaliar também a confissão que está a ser feita, não é? Sim, sim, sei lá, se tu podes dizer, eu nos últimos 2 anos, todas as semanas roubo aquele sem-abrigo que está ali à borda da estrada. Eu só invento coisas péssimas. Parece, que horror. Eu não sei que Mas- vida é que tu levas, pá. Não sei se isso é uma coisa introspectiva que está a sair aí Não, 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 do teu não. subconsciente, Gonçalo. Não sei o que andas Eu a fazer, pá. nunca assaltei nenhum sem-abrigo, pá, por acaso. Vá lá, Já vá vi, lá. é daqueles pecados que por Esse acaso é nunca daqueles pecados fiz. que é quebrado aos céus. Esse nunca fiz, esse nunca fiz. Não tá na minha caderneta. Ainda bem. Mas, E depois o que é que enfim. segue? Depois o que é que segue? Depois o padre ouve a tua confissão, não é? Pode dar uns bons conselhos. Às vezes pode não haver muito tempo, se houver uma fila grande, mas pode dar uns bons conselhos, não é? Convém também distinguir a confissão daquilo que se chama orientação espiritual ou direção espiritual, que é um espaço em que a pessoa pode ir com o padre para ter mais tempo para conversar com o padre, não é? Mas no âmbito da confissão, por vezes há tempo para um pequeno ou breve conselho ou não, mas às vezes as pessoas que nunca se confessaram podem estranhar porque é que o padre não se estica muito nos conselhos. É porque pode haver uma fila lá fora, não é? E é preciso ter tempo para todos, não é? E se a pessoa precisar de mais tempo para conselhos mais alongados, então Às deve vezes é melhor fazê-lo. combinar, né? É, combinar, fora do confessionário, combinar uma conversa a sós com o padre. Muito bem. Então, e o Exato. que é que, E e o depois, que é o ponto final? o ponto final é a satisfação. Portanto, olha, está feito. Estou livre. Também se chama isso a penitência, não é? Ou seja, no fundo o padre, ouvido o rol de desgraças, não é? E o nosso arrependimento está lá. E o nosso propósito de não repetir também está lá, que é muito importante. O padre vai-nos dar uma penitência. E na igreja, Gonçalo, a penitência também está aqui listada no parágrafo 301. Queres ler aí o parágrafo 301 para, na vida do cristão, como é que se faz penitência no cristianismo? Porque esta penitência não é qualquer tipo de coisa que nos vem à cabeça, não é? Ou seja, na vida cristã há formas muito concretas de fazer penitência agradável a Deus. Sim, as mais típicas, não é? Portanto, ele diz: a penitência manifesta-se de muitas maneiras, em especial pelo jejum, a oração e a esmola. Portanto, são assim as formas principais, não é? Estas e muitas outras formas de penitência podem ser praticadas na vida cotidiana do cristão, especialmente no tempo da quaresma e no dia penitencial de sexta-feira. Mas pronto, mas isto são só alguns exemplos, não é? Por exemplo, se o que a pessoa fez foi roubar alguém, a penitência pode ser devolver roubou. aquilo que se roubou Sim. e Ou se o pedir pecado perdão, foi, não é? se o pecado foi eu publicamente difamei alguém, a penitência tipicamente é, então vais publicamente pedir Defender desculpas a à pessoa e pessoa pedir que te desculpa. difamaste, claro. Exato, Exatamente. podem ser coisas desse estilo. Há aqui uma função de repor o equilíbrio, não é, Gonçalo? Ou seja, eu fiz um mal Sim, e a exato. penitência é a minha forma de eu repor o equilíbrio, não é? Porque é muito importante também, Deus não é só um Deus misericordioso que perdoa, Deus também é um Deus justo. E às vezes nós temos esta ideia de que em Deus só há misericórdia e não há justiça. Não, quer dizer, também o contrário seria péssimo. Um Deus que só tinha justiça e tinha zero misericórdia também seria muito mau, não é? Um Deus muito duro, não é? Mas em Deus há este equilíbrio perfeito entre a justiça, e a justiça precisa de reparação, e a misericórdia, não é? Que é o lado do perdão de Deus, não é? Exato. Mas é interessante notar, e acho que é importante referir isto, a desproporção entre as duas coisas.
Ou seja, o pecado, e nós não vamos ver isso agora em detalhe, mas o pecado contra Deus é uma coisa que nós não temos capacidade de reparar. Portanto, está fora do nosso alcance. Sim. E o que acontece com esta penitência, com esta satisfação que se dá no fim da confissão, não é esta boa obra, por assim dizer, que nós vamos fazer, que vai merecer o perdão. Não é isso. O perdão já foi obtido. Portanto, o perdão vem dos méritos da paixão e morte de Cristo. É isso que perdoa, de facto, o pecado. E isto é, no fundo, a nossa tentativa minúscula comparada com o resto, não é? De orientarmos, no fundo, a nossa alma e o nosso coração, de forma a, de alguma maneira, contribuirmos também para esta reparação. Lá está. Acho que foi no episódio de Nossa Senhora, não foi, que nós falámos da questão de sermos corredentores, não é? Sim, foi sim, senhor. Que tem a ver não com o facto de sermos nós o instrumento da redenção, não é? Mas com o facto de nos associarmos a ele. Portanto, nós, com esta penitência, de alguma forma associamos a essa... tentamos ligar-nos a esses méritos, aos sofrimentos de Cristo da cruz, não é? Pode ser uma coisa tão simples como, por exemplo, rezar uma Ave Maria, uma coisa desse estilo, dependendo de quem nos dá a penitência. O padre será quem Mas dá a penitência e já agora é importante nós termos a noção de que a penitência tem mesmo que ser feita, porque é preciso distinguir o perdão dos pecados que o padre concede da penitência. São duas coisas completamente distintas. E a penitência é a forma de nós satisfazermos a justiça divina naquilo que nós cometemos de errado. Se nós não cumprirmos com a penitência, naquele momento iremos cumpri-la E na medida do possível. quando morrermos, ou seja, cuidado com isso, ou seja, não convém esquecer, porque isto é um ponto importante. Mas imaginar que a pessoa é absolvida pelo padre, por azar morre logo a seguir, está absolvida, a pessoa não vai para o inferno, está absolvida dos pecados que cometeu, dos mais graves que possa ter cometido, se houve arrependimento, não é? O padre dá o perdão e a pessoa não vai para o inferno. Mas se a pessoa não realizou a penitência que o padre indicou, essa justiça divina não foi ainda satisfeita e, portanto, vai ter que haver um tempo de purgatório, um tempo de purificação. Portanto, depois este é um tema que haveremos de fazer Isso é um episódio tema mais sobre a complicado. confé, mais complicado. Mas é uma dica importante, não se esqueçam de cumprir a penitência logo de seguida, idealmente, que é para não se esquecerem dela, porque é muito importante isto, ou seja, os pecados já estão perdoados quando saímos do confessionário, mas temos de cumprir a penitência que nos foi dada, não é? É muito importante isso para, se Deus nos chamar, saímos daqui leves e vamos direitinhos ao céu, não é? Sim, mas pronto, mas a penitência também não cobre a gravidade do pecado, e podemos pensar isto, por exemplo, num exemplo muito prático, não é? Se o pecado que tu vais confessar é que tu mataste alguém, não é o rezares uma Ave Maria, pronto, vai alguma vez quer dizer, eu não sei que penitência é que se dá nessas circunstâncias, não faço ideia. Mas não faço ideia, felizmente nunca confessei esse pecado. Mas não há nada que tu possas fazer humanamente que vá restituir aquilo que tu fizeste, não é? Portanto, só o que te vai perdoar o pecado, lá está, era o que estamos a dizer, aos sofrimentos, é a paixão e morte de Cristo, não é? Daí que vem o perdão. Mas e tu vais fazer uma coisinha pequenina que te vai orientar nessa direção. Depois há aqui um outro ponto, Gonçalo, aqui mais seguindo aqui, já mesmo chegando aqui ao final do compêndio, do capítulo compêndio sobre este sacramento, há aqui uma questão que é importante também as pessoas perceberem, não é? Que é, tudo o que as pessoas disserem dentro do confessionário não sai dali. Diz o parágrafo 309, a pergunta é: o confessor é obrigado ao segredo? E a resposta é: dada a delicadeza e a grandeza deste ministério e o respeito devido às pessoas, todo o confessor está obrigado a manter o sigilo sacramental, isto é, o absoluto segredo acerca dos pecados conhecidos em confissão, sem nenhuma exceção e sob penas gravíssimas. Ou seja, não vale a pena ir lá a polícia bater à porta. Ou... Não. O que se diz em confissão fica lá, não é? É mesmo uma coisa completamente inviolável. E sabes que eu não sabia, mas descobri que o confessor não pode sequer dizer que a pessoa se confessou. Tu te perguntas, imagina, tu vês uma pessoa entrar no confessionário, a pessoa sai, tu vais a seguir lá e perguntas: Senhor Padre, esta pessoa confessou? Se ele não te diz, não te vai dizer, não pode dizer. Podes sair lá só confessar-se uma coisa qualquer, não é? Pode não ser uma confissão. Sim, isso é muito importante, isso. E por um lado ainda bem, porque isso permite à pessoa que se confessa fazê-lo com liberdade. Fazê-lo com total liberdade, sem medo de retaliações e de ficarem em apuros, não é? Humanamente falando, não é? Para poder estar ali perante o padre a falar com Deus, através do padre, não é? De forma muito aberta e confiante. E a reparação que houver a fazer, em princípio, deve vir depois na parte da penitência que é dada
a seguir, não é? Gonçalo, se calhar nós agora terminávamos aqui esta secção do catecismo para dizer Sim, o que é que acho se que ganha está. com isto, o que é que se ganha com... Quais é que são os efeitos deste sacramento, não é? Porque no fundo, eu falo por mim próprio, tu também comentarás, Gonçalo, a tua experiência, mas ganho tanto, mas tanto, 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 quando vou confessar, e eu na minha vida vejo, a verdade está aqui no parágrafo 310. Queres só ler aqui quais são os efeitos deste sacramento? Todos os pontos que estão aqui são pontos que eu sinto diretamente, alguns eu não vou ainda sentir, não é como vais agora ler, mas muito disto, para mim, é exatamente aquilo que eu experiencio quando vou confessar. Então ele diz assim: os efeitos do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus e, Primeiro, portanto, o não é? perdão dos pecados. Portanto, isto, Exato. isto É o mais importante era de aquilo que todos, não é? estamos a falar, não é? É o voltar ao estado de graça, não é? Sim, A reconciliação com a Igreja, a recuperação, se perdida, do estado de graça. Portanto, isto foi aquilo que eu disse agora mesmo, estava sim, aqui um bocadinho mais à frente, não é? A remissão da pena eterna merecida por causa dos pecados mortais. Portanto, se a pessoa fez pecados graves que mereciam uma pena eterna, esses são perdoados. E, ao menos em parte, das penas temporais que são consequência do pecado. Portanto, ou seja, isto aqui depois tem... sim, aqueles tais pecados menos graves, não é? Que, para os quais tem que haver satisfação, não é? E se a pessoa receber do padre uma penitência, deve cumpri-la para poder satisfazer, pelo menos em parte, a justiça, não é? Porque Sim, pelo menos em parte. Mas sim, porque aqui... que este ponto é importante. Às vezes aquele crítico ateu, aquele nosso amigo mais... Outra vez aquele típico amigo mais irónico, não é? Ou mais cético, que diz assim... Mas quer dizer, isso é muito fácil, não é? Está perdoado, está perdoado. Não é bem assim. Há esta componente também, que é a componente da satisfação. E, não é, ou seja, a pessoa pode receber o perdão, mas depois ainda é necessário, de acordo com o que o padre indicar, fazer várias coisas, o que o padre indicar, para haver e uma mesmo satisfação daquilo isso... que se cometeu, não é? E mesmo essa penitência pode não chegar para cobrir as penas Certo, pode não temporais. chegar, sim. Diz Pode não aqui em chegar parte, não é? Diz aqui em parte, não sim, é? e Sim. depois há aqui uma questão de justiça que é cumprir estas penas Claro. temporais até ao fim. E isso... E mais? Pronto, mas O que é que se ganha mais? isso ia-nos levar também para outros temas que podemos ver noutra Sim. altura e daqui nada não chegamos à parte do John Bergsman. Então... E o que é que se ganha mais? Ok, as penas temporais, consequência do pecado, a paz e a serenidade da consciência Muito importante, e não é? e a consolação do espírito, o acréscimo das forças espirituais para o combate cristão. Portanto, Exatamente. Sai-se lá isto é fortificado, não é? importantíssimo. Fortificado, é Sim, muito importante isso. sim, e é interessante que mesmo... Há aqui uma coisa interessante que é a parte da compreensão das verdades de fé, porque este estado de graça, no fundo, acaba por ser este estado de amizade com Deus, acaba por facilitar muito a compreensão das verdades de fé. Há coisas que às vezes não se compreende, ou são muito mais difíceis de compreender, sem estarmos neste estado, não é? E há graças especiais que vêm daí. Isso é absolutamente extraordinário. Isso é uma das coisas que eu pessoalmente também noto bastante, não é? A diferença entre estar neste estado de amizade com Deus e quando pelo menos, quando parece que não se está, não é? Quando temos bons motivos para achar que não estamos, isto... Há aqui uma diferença enorme, há uma diferença Eu abismal. sinto, aqui em relação à minha experiência pessoal, eu sinto de duas formas. Quando eu não estou em estado de graça, quando não estou confessado de algum pecado grave que eu cometi, eu sinto não só uma atitude perante a vida muito mais angustiada, e isso resolve-se logo com a confissão, não é? Fica-se logo com uma motivação interior muito forte, é isso que se sente. E por outro lado também, como tu dizias, Gonçalo, é essa componente intelectual, ou seja, a pessoa que não está em estado de graça, como o próprio intelecto, não é? É parte de quem nós somos, não é? Como animal racional, como dizia Aristóteles, não é? O ser humano é um animal racional. O intelecto faz parte de quem nós somos, não é? Da nossa natureza. Este intelecto também é prejudicado, também é afetado, ou seja, racionamos de forma pior, cometemos mais erros, e depois também esse intelecto afetado pelo pecado também depois vai levar a mais pecados, não é? E a mais erros de juízo daquilo que deve ser a nossa vida, não é? Portanto, é muito importante por tudo isto a pessoa confessar-se. E a não compreensão de algumas verdades de fé, Sim. não? Há coisas que só se compreendem assim, não é? Quer dizer, Deus pode dar a graça de compreender de outras formas, mas estando neste estado de amizade com Ele, há muitos problemas que é mais fácil de obter resposta. Eu acho que podemos também aqui juntar uma coisa, Gonçalo, que alguém que nos está a ouvir pode perguntar, mas o que é para a Igreja um pecado grave, um pecado mortal? Bom, há três condições. Nós todos temos a nossa consciência, não é? Que deve ser formada à luz do que é o bem e o mal, obviamente. Mas para um pecado ser mortal, não é? Neste sentido de nos privar da graça de Deus, é preciso de haver três coisas. A matéria tem que ser grave, não é? Tem que ser algo que se cometeu que é grave, por um lado. Por outro lado, tem que haver consciência
de que o que fizemos é grave. Porque se a pessoa for ignorante, não é? Se a pessoa ignorar que aquilo que fez é grave aos olhos de Deus, bom, então aí não tem culpa, não é? Portanto, tem que ser a consciência que é o que explica haver culpa. Há culpa quando nós temos consciência do mal que fizemos. E por fim, terceiro, last but not least, terceiro, não menos importante, um pecado, para ser mortal, tem que ser um pecado que foi cometido livremente. Se eu fui condicionado, se eu fui obrigado a cometer este pecado, então o pecado não é um pecado mortal. Torna-se o que se chama um pecado venial. Um pecado que não tem a terceira componente, que é a componente da liberdade de decisão. Sim, se me apontaram uma arma à cabeça e disseram para eu ir assaltar o sem-abrigo, Isso não é um pecado mortal. Isso não é um pecado mortal. Sim, não é tão grave como eu ir lá de livre vontade porque me apetece assaltar o sem-abrigo, não é? Portanto, reparem, quem está a ouvir, que estas coisas estão bem pensadas. A igreja tem muita sabedoria. Estes conceitos estão todos bem pensados, fazem todos imenso sentido. Sim. E talvez, por fim, pudéssemos ainda responder esta pergunta, que é: quando é que a pessoa se deve confessar? E no fundo o que a igreja ensina, aqui no parágrafo 305, é que todo cristão, chegado à idade da razão, não é? Uma criança com 3 e 4 anos não tem que se confessar, não é? Todo o cristão que... Uma criança com 34 anos ou com 3 e 4 anos? Com 3 e... Ah, bem, ok, também há para aí crianças... criança com 34 também anos. há para aí crianças com 34 anos, por aí. Há muitas, não é? Mas não, 3 ou 4 anos, não é? Uma criança que não tem a consciência de ter feito algo de errado, não é? Sim, nem sequer está na idade da razão, não é? Ora bem, Ou seja, há deve uma estar na idade idade em da que, razão. Exatamente. por definição, tudo aquilo que tu fazes não é problemático, não é? E portanto, diz a igreja que a partir da idade da razão, o cristão é obrigado a confessar os seus pecados graves, os graves, pelo menos uma vez por ano. Os pecados menos graves também é bom confessá-los, não é? Mas os graves é que são obrigatórios de confessar. Pelo menos uma vez por ano devíamos ir confessar-nos. Aliás, é obrigado a confessar uma vez por ano, mesmo que não se tenha pecados graves, não é? Sim, é exatamente. Essa é a obrigação mínima. E estar com esses pecados graves confessados e arrependidos e confessados antes de comungar. Ou seja, uma coisa que isso é muito importante. queremos dizer aqui é super importante, não é? Ou seja, a comunhão, que é uma proximidade, uma unidade muito grande que nós temos para com o próprio Deus, que se manifesta entre nós em corpo e em sangue. A comunhão não deve ser... É um sacramento que nós não devemos aproximar-nos dele se nós não estivermos em paz com Deus, se nós não estivermos confessados. Sim, que faz imenso dos pecados sentido. Ou graves. seja, eu não vou fazer o sacramento que mais me une a Deus se eu não eu não estou... estou- Se eu livremente decidi com os meus Separar-me atos de Deus, separar-me de sair Deus, não é? Sim. do estado de amizade com Ele, não é? No E fundo, até a igreja até isso. ensina, Gonçalo, que se eu comungar em estado de pecado grave, não É pior confessado, eu estou a juntar um outro pecado grave que se chama sacrilégio. Estou a cometer... Agora tenho mais um. Tenho mais um para confessar, não é? Aliás, a pessoa quando se vai confessar, se por acaso foi o caso da pessoa ter comungado sem estar confessada, deve confessar isso, senhor padre. Eu, por X vezes, ou aqui há uns dias, atrevi-me a ir comungar quando não estava confessado de um pecado mortal. Portanto, é muito importante também ter essa consciência de que não nos devemos abeirar da comunhão sem estarmos em paz com Deus, não é? Sem estarmos confessados dos nossos pecados graves. Bom, Gonçalo, eu acho que está aqui na altura para fazermos um intervalo, se calhar, não é? Eu acho que sim. Fazemos aqui um pequeno intervalo. Eu tinha pensado que isto ia ser bastante mais curto do que aquilo que Mas isso é em acabou todos os episódios. Nós pensamos sempre que isto vai ser mais curto do que vai ser, não A é? ideia disto era ser uma introdução para falarmos do Bergsman, mas já estamos quase Gonçalo, com uma hora. Não há nenhum ouvinte nosso, e já agora obrigado aos nossos queridos ouvintes, não há que tem a um único paciência ouvinte de nosso que acredite que nós somos rápidos. Não há nenhum nos episódios, não há ninguém que acredite nisso. Bem, nós é o que que achamos que somos rápidos, mas O que vale é que neste formato dos podcasts a pessoa pode gastar o tempo que quiser. não é? pode ir dormir, pode adormecer a ouvir a nossa voz chata, não é? Aliás, exato, eu até acho que com o tempo que já estamos, que se calhar está na altura de terminarmos este episódio e, Nós estamos e com quanto tempo? continuar. Estamos já com 40 52 minutos. Pois. Sim, e continuamos este tema, finalmente chegando à parte do Bergsman, não é? Na parte segunda dois. parte deste episódio. Nós conseguimos muito facilmente transformar um episódio num episódio de várias partes, não é? Isto era suposto ser só um, afinal vão ser pelo menos duas, vamos ver. Mas pronto, já que vamos terminar aqui, acho que não devíamos terminar aqui a primeira parte deste episódio, tendo referido isto tudo acerca da confissão, não é? Incentivando os nossos ouvintes, os que forem batizados, não é? Os que não forem... Batizem-se, podem pedir o Exato. batismo. Podem Exato. pedir o batismo à igreja, não é? Sim, mas agora é assim, também não fomos exaustivos aqui, não vimos tudo, havia aqui muita coisa por onde ainda poderíamos. Mas isto foi o pegar, essencial, não é? Gonçalo. Atenção Mas foi nós assim uma ideia percorremos- base do que é a nós fé da igreja percorremos- acerca do batismo. Atenção que o que vamos fazer agora foi percorrer a secção sobre a confissão
no compêndio do catecismo. Portanto, nós tocámos aqui, Gonçalo, nos pontos essenciais, não é? Foi uma boa primeira introdução a este sacramento, não é? Exato. E pronto, já que vimos assim mais ou menos o que é a fé da Igreja acerca deste motivo, incentivamos entre este episódio e o próximo, aqueles que tiverem a oportunidade, não é? Que se confessem e não tenham medo, não é? Tenham medo. Porque a pessoa sai de lá sempre melhor do que Não é? entra. À primeira vez estranha-se, a seguir entranha-se, não é? Como se costuma dizer. Sim, não é? e é daquelas coisas, pá, que na vivência da vida cristã faz uma diferença tremenda, e Claro nós que vamos faz. ver isso. E é gratuito, Gonçalo. E é gratuito, não se paga nada ainda por cima. Não, e nós vamos ver isso em particular agora quando virmos aqui a perspectiva do Bergsman, não é? Porque ele tendo chegado do meio protestante, nós vamos ver que Exatamente. ele sentia na pele algumas das coisas que depois a vivência que os católicos têm deste sacramento acabou por responder. E se querem saber que problemas eram esses, que dificuldades é que ele tinha e como é que ele chegou como é que ele viu que a confissão católica resolvia esses problemas, não se esqueçam de subscrever por gosto e de partilhar para nos poderem acompanhar e poderem ver. Para verem a parte 2 deste nosso e para não episódio perderem com fé. a parte 2 deste episódio, não é? E pronto. E se houver uma pessoa a confessar-se por causa deste episódio, nós Ficamos muito contentes. já ganhamos o dia. Já ganhamos E mais o uma dia. coisa. café.ciência.fé@gmail.com é o sítio onde nós gostávamos imenso de ouvir essas histórias, a dizer: Gonçalo e Bernardo, fui-me confessar graças a vocês. E tal como no confessionário, nós não vamos revelar nomes, nem vamos aqui pôr-nos a dizer. Exato. Portanto, ficávamos contentes de receber essa boa notícia da vossa parte. Ficávamos muito contentes. Se quiserem pôr nos comentários do YouTube também podem, mas ficou à vossa descrição e atenção que toda a gente pode ler o que quiserem lá, não é? Tive mais uma ideia. Se houver aqui alguém que nos está a ouvir que nunca se confessou e que nem sequer conhece nenhum padre, que nem sequer sabe onde é que se pode confessar, mande-nos um mail que a gente aqui, pelo nosso sim, network a funcionar em qualquer parte do país, pomos aqui a nossa rede a funcionar e nós ajudamos e damos umas dicas sobre isso, não há nenhum problema. Exato. Pá, há sítios em que eu não conheço, mas podemos... Mas conhecemos alguém. Podemos tentar. Portugal é uma Exato, aldeia. exato. Conhece alguém, Gonçalo. É só Exato. enviem um e-mail que nós damos conta do recado. Obrigado, Pronto. Gonçalo, aqui por este episódio. Obrigado, Bernardo. Até à parte 2. Pronto. Até à próxima e pronto. Ia ver, e se calhar, não sei se... Não, ia tentar fazer uma piada, mas falhou. É perigoso, Obrigado, estamos num Bernardo. terreno perigoso. Vê lá aí as piadas Obrigado, que fazes. Bernardo, e até à próxima. Até à próxima, Gonçalo. Até à próxima. E vai em paz. Obrigado. Eu também. Já sabia. Só podia vir a geneira. Vai em paz, meu filho, não é? Vai em paz, meu filho. Ai. Um abraço. Um abraço. Até à parte 2. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.